Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Tempo.zip. Quem diria que a gente ouviria músicas como Brinco de Diamante lá no Spotify? Pra quem não sabe ou quem tá perdido no assunto, esse projeto engloba músicas muito antigas do Teto, prévias de anos atrás, da época que ele era conhecido como Teto das Prévias. Passou muito tempo e a gente tá aqui, com esse projeto que chama... Eu acho que vocês já entenderam isso aqui. Voltando, essa mixtape, apesar de ser um projeto que traz, entre aspas, esse velho Teto que muita gente pedia de volta, é muito mais que isso. Ela tem todo um enigma por trás. Os visualizers e os marketing dela giram em volta de uma coisa só, e eu garanto, é bem mais profundo do que você pensa. Mas, antes de tudo isso, a gente precisa voltar bastante no tempo. Estamos em 2021 e o Teto era literalmente a maior revelação do trap nacional. De verdade, eu acho que nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer um fenômeno na nossa cena tão grande quanto o Teto. Era pandemia, tava todo mundo consumindo as coisas em casa. Consequentemente, todo mundo que curtia trap tava ouvindo falar do Teto e ouvindo as músicas dele sem parar. Foi um time diferente pra ele, mas, de verdade, deu certo. O mano tava fazendo 20 milhões de streams numa prévia só, literalmente trancado no seu quarto. E isso era o comum daquela época, mas parece uma puta pressão. Imagina, ter tantos olhos voltados pra você e todo momento esperando algo de você. O Teto era um artista novo aqui, nem um show solo na carreira dele ele tinha, e as pessoas já esperavam a perfeição. Quando você para pra pensar, isso não costuma acontecer com artista nenhum, e é muito louco de verdade. Com o Tempo.zip, o Teto escolhe voltar no tempo e reviver um pouco daquele período, não somente porque o projeto é feito por prévias, que ele já tinha mostrado naquela época, mas também pra falar um pouco sobre como ele é atrelado a todo aquele tempo. O público faz essa divisão do Teto antigo com um novo Teto. E sendo sincero, isso aqui deve cansar bastante. O projeto tem um sentido e é bem introspectivo, e ele começa diretamente nos visuais dele. Brinco de diamante, cabeças na minha estante, double cup com codeine, mano back na Apesar da escolha de lançar músicas antigas, prévias que na teoria não tem nenhuma ligação entre elas, além de serem do mesmo período, o Teto e a 30 resolveu dar um sentido pra essa mixtape, tanto como uma forma de antecipação, mas como uma forma de mandar uma mensagem para os fãs dele. Você pode perceber que no canto inferior, bem no início dos visualizers, aparece a data de quando a música foi lançada originalmente, quando também, no visual da música, a gente vê claramente um Teto preso, gravando como se aquilo fosse a única coisa que ele pudesse fazer, o mesmo lugar que ele tirou essas fotos pro marketing do Tempo.zip. E a primeira coisa que a gente nota é que isso, de certa forma, é um galpão barra laboratório, com relógios e HDs, até demais. E de início, também que o Teto tem uma espécie de entrada nas costas dele, como se fosse uma entrada pra plugar alguma coisa, um cabo de computador mesmo pra transferência de dados, como se aquilo que ele estivesse fazendo no lugar fosse a música que ele tivesse que transferir pros HDs. E é exatamente uma mensagem sobre isso que aparece no clipe. A calculadora me suga meu corpo, minha mente, minha alma. Cada decisão me quebra em pedaços. Eles se perdem pelo universo. Eu não paro de emagrecer, e quanto mais eu perco peso, mais pesado eu me sinto. O peso de cada decisão errada no passado. Eu não posso mais errar. Aqui a gente vê que essa tal calculadora, ela suga o Teto, suga suas energias, tudo isso enquanto ele tá nesse laboratório, fazendo sua arte. Mas a gente percebe também que esse projeto é mais introspectivo em seu sentido do que a gente achava que ia ser quando viu que era somente prévias. E esse é o interessante. O Teto fala ainda que quanto mais leve o cálculo, mais pesado é o preço. É sempre muito mais pesado do que ele imagina, como se algo que ele tivesse passado fosse o motivo de tudo isso aqui existir. É interessante como essa tal calculadora suga ele de diversas formas possíveis, não só na música, como sua energia. A gente assim faz um paralelo com a própria cena, em comparação a como tentam de toda forma colocar o Teto dentro de uma caixa, minimizando cada lançamento dele. Quando o Teto lança Minha Vida é um Filme e Mais um Voo, por mais que sejam músicas muito boas, não era o que o público queria naquele momento, e deve ser complicado ver as pessoas, pra quem você faz a música, não curtir unicamente porque é algo diferente, não porque a música é ruim, porque as músicas eram boas, até demais, é somente porque é diferente. E sabe o mais genial? Ele resolveu falar sobre isso, fazer essa crítica à cena, justamente entregando o que eles mais queriam. Ele tá, entre aspas, consertando algo, consertando um erro, justamente o que ele tá fazendo nesse visualizer o tempo todo. Percebe por que é a ligação entre consertar os erros? Ele fala muito sobre isso em todo momento, nos visualizers, no Instagram, e a gente vai chegar nesse ponto ainda também. Ele tá tentando dar um sentido novo pra carreira dele, pra vida também. Tu é que faz a música pra ficar bem, eu chão. Hoje tudo que eu faço é baseado em balão, reais.
Já no segundo visualizer, mostra o Teto desplugando aquele cabo das costas dele, como uma forma de interromper aquela máquina de sugar ele. A gente entendeu que essa história é uma busca de equilíbrio do Teto, entre entregar o que as pessoas querem e agradar elas, e ao mesmo tempo, entregar o que ele quer. Esse desligamento dele seria ele não deixando o sistema controlar ele, nem sugar a sua arte. Seria ele fazendo o que agora ele quer fazer, enquanto música. Seria ele fazendo os sons que ele tem vontade. Você provavelmente já ouviu um vídeo do Teto fazendo uma música de uma versão, sei lá, forró de um som dele, e pensou, nossa mano, isso aqui é o Teto fazendo algo que eu nunca nem vi. Pois é exatamente isso. Ainda é mostrado um texto no visualizer, perguntando o que é mais cruel, o erro ou a perfeição, que destrói quem alcança. E essa busca pela perfeição é a expectativa tanto das pessoas quanto dele mesmo. É difícil suprir as duas coisas, que são tão distintas assim. Senta com o bumbum, vai, joga esse bumbum, joga esse bumbum, baby girl. Senta no colo falando que eu sou. O visual de Doce Mágico é muito sobre isso, esse looping que é a vida do Teto ali. Na verdade, é mostrado unicamente como cada dia naquele lugar é a mesma coisa, tendo uma conexão clara com o visual anterior também. Eu diria que, na verdade, esses dois se implementam muito bem em questão de conceito. Inclusive, o clipe de À Toa é muito bom pra mostrar como o Teto tá vendo o mundo lá fora. O mundo de verdade, uma praia bonita, areia, mar, vendo uma realidade que pra ele é bela. O mundo ideal pra ele, como ele queria ser, como seria o mundo ideal de um artista, ele sendo aceito, todo mundo gostando do que ele tá lançando, mas a vida real dele, a sua realidade, não é bem assim. Ele cometeu erros e por isso ele tá exatamente ali onde ele tá. Mas, mesmo assim, é isso que ele vai tentar alcançar. Muita vivência, só quero flow, eu não quero prensa. Eu venci minha dor, por isso eu não vou parar. Sua inveja não vai me atrasar. Graças a Deus. E eu acho interessante como, depois disso, dessa, entre aspas, libertação dele, lá naquele visualizer que ele puxa o cabo das suas costas, ele volta de novo pra aquilo, mostrando, como eu disse anteriormente, que aquilo é um looping, a vida dele é aquilo, ele vai tentar se livrar, mas aquilo volta pra ele de novo, e não vai ser fácil se livrar daquilo. Essa é uma tentativa de renovação, mas também de rejeição das pessoas, e é daí que ele tá na solidão, entediado. É isso que o Teto virou com o tempo. E pensando bem, buscar o equilíbrio nisso aqui é buscar a paz do Teto, por mais que isso seja difícil. A exaustão é mostrada com clareza nesse visualizer, tanto na expressão dele, como também ele tá deitado, tendo suas informações, ou melhor, suas músicas sendo sugadas dele, sem nem mais ter força pra ficar em pé às vezes. O Teto fez umas postagens no Instagram que falam muito sobre isso também. Eu cheguei aqui por causa de algumas escolhas, certas, e muitas outras, erradas, merdas que eu não deveria ter feito. Agora, eu vejo muito melhor. Tempo.zip só foi uma das coisas que eu corrigi. Ainda tenho muito tempo pra fazer isso. Eu vou ser melhor de todos esses tetos. Um dia, vocês vão entender. Isso aqui é puramente o Teto falando com o público dele. Não tem muito marketing, não tem muito conceito. Ele só tá falando diretamente com vocês. Tempo demais pra gastar minha grana em qualquer lugar. Fumando bolas de hash, chega em cima da cama. Ela desliza em cima da cama. Tapa na cara, ela fala que ama. No visual de Bola de Haxixe é mostrado coisas bem interessantes pra mim, porque o Teto tá preso nesse lugar, nesse laboratório, sem muitas coisas que têm vida de verdade. E a primeira coisa que a gente vê de ser vivo é uma iguana, como se fosse o Teto se reconectando com o mundo real. E já que ele tá preso ali e afastado de tudo, a gente vê ele alimentando aquilo, como se fosse a coisa que liga ele com o mundo. Ele se alimenta também com uma espécie de líquido estranho, totalmente fora do comum. Mas o Teto também fala o tempo todo sobre como ele quer consertar as coisas, como se ele quisesse fazer isso o mais rápido possível. E olha a ampulheta no visual de Bola de Haxixe, vazia, sem areia, sem tempo, mas não sem tempo desse jeito. Eu acho que o que significa de verdade é que não tem tempo pra corrigir as coisas que você errou, e que você tem que corrigir, independente do período. Afinal, a gente tá falando de um projeto que se chama Tempo.zip, de músicas que lançaram tipo 2019, 2020, 2021. E essa é a mensagem que se conecta com o que o Teto falou lá atrás, lá no Instagram. Eu tenho um sentimento bom, eu trouxe flores e Xandão. Eu não lembro quem é você, só lembro da sua Juliette. Brilho na minha corrente, A segunda coisa que a gente vê que o Teto interage é uma flor. Ali dentro daquele laboratório, talvez a coisa que tenha mais vida, até mesmo, mais que o Teto. Ela tá bem cuidada, iluminada, cheia de luz. Isso mostra o equilíbrio que o Teto encontrou em uma coisa que não fosse a música, em uma coisa que fosse além dele, que fosse essa libertação dele pro outro mundo. Ele encontrou equilíbrio e alegria naquela flor de jasmim, que não coincidentemente é o nome da filha dele, fazendo um paralelo, que foi a coisa que fez ele feliz na vida real, que deu um novo sentido
da sua vida. E é uma mensagem bem bonita, sendo bem sincero. Nesse último visual aqui, a gente ainda tem o teto girando aquela ampulheta, vazia, como eu disse, pra mostrar que, naquele mundo, ele tá em looping. Porém, tempo.zip é bem complexo, né? Tem coisas nesse projeto que nem tem um significado solo. O que eu quero dizer é que não adianta você tentar buscar significado em tudo aqui, porque muitas das coisas você só vai entender quando o novo projeto do teto sair. É tudo que eu posso falar por enquanto, mas, sendo honesto, é uma puta trajetória, uma mensagem foda por trás. E pensa que isso é só uma mixtape do teto, e ele trouxe esse nível de complexidade. Imagina o álbum. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.